Boa noite. Tudo bem com vocês? Passaram bem a passagem de ano? É sempre um prazer recepcioná-los aqui no Caminheiros. Estamos aqui sempre todos os sábados, para assistirmos às palestras e sabemos das necessidades que nós temos de assistir às palestras. Por quê? Porque as palestras vão nos orientar mais de como é que nós temos que agir, que nos comportar durante a nossa permanência aqui no planeta, Sabemos das nossas falhas, então nada mais justo que a gente aprenda a corrigir essas falhas, Normalmente a gente dá algumas informações a respeito das nossas atividades. As atividades aqui da casa, temos os grupos de estudos que são realizados todos os dias da semana. Esses grupos de estudos começam às 20 e vão até às 21h30. Nós estudamos as obras de Allan Kardec, também de Chico Xavier, de Emmanuel, de Divaldo, enfim, de vários dos nossos irmãos que têm muito mais evolução do que nós. Quem ainda não está participando de algum dos grupos, nós nos colocamos à disposição para encaminhá-los. Ficamos à disposição de vocês, tá bom? Quem que está aqui na casa pela primeira vez? Todos já são velhos conhecidos, Eu tenho uma outra informação a passar a vocês, em relação ao Lins de Vasconcelos. O que é o Lins de Vasconcelos, para quem não conhece? É uma entidade co-irmã do Caminheiros, que é dirigida por dois irmãos aqui da casa, que é o César e o Cláudio. Além deles, há um grupo de voluntários que trabalham durante toda a semana para atender principalmente as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Eles têm uma marmitex que é servido aos sábados e tem também um atendimento fraterno, tem também aconselhamentos, tem também o bazar, que arrecada roupas para serem doadas àquelas pessoas que precisam realmente, que não têm uma roupa para se vestir. Além disso, eles também preparam jovens para ingressarem no mercado de trabalho. Veja quanta coisa que eles fazem, que vale a pena vocês conhecerem. O endereço lá do Lins de Vasconcelos é a Avenida Franklin Delano Roosevelt, 5485. Quem ainda não conhece, vale a pena vocês conhecerem o trabalho que eles lá desenvolvem, tá bom? Eu vou pedir para a Sueli, para fazer a prece inicial, por gentileza, Sueli. Boa noite a todos. Eu convido os irmãos para orarmos. Pai de infinita bondade, nos reunimos, Senhor, para buscar de Ti o amparo, as luzes que nos iluminam na nossa caminhada, para termos a certeza que os nossos passos nos levam mais próximo da vossa misericórdia. Seja sempre conosco, Senhor. E agradecemos imensamente pela proteção da equipe trabalhadoras da Seara de Jesus, que nos oferece apoio diariamente, sempre reconstituindo o nosso próprio eu para novas decisões, para novos caminhos que nos edificam. Por isso, agradecidos estamos. E como eternos pedintes, Senhor, pedimos orientação, amparo a todos os nossos irmãos que porventura não puderam estar aqui na noite de hoje, por variedades de motivos íntimos. Que eles também, Senhor, sejam esclarecidos nas suas necessidades. Também peço orientação e amparo à família e ao nosso irmão palestrante da noite, Orlando, para que ele possa expor para nós, da melhor maneira,
o conteúdo estudado e que nós outros possamos absorver com muita paz e com muita dignidade. Que assim seja. Bom, agora nós vamos à palestra da noite de hoje. E quem vai fazer a palestra é o Orlando, que é o companheiro nosso aqui da casa, todos nós conhecemos. Ele vai falar sobre o Livro dos Espíritos 100 anos depois. Então vale a pena vocês assistirem, para que vocês possam saber realmente o porquê desses 100 anos, porque o Livro dos Espíritos é um livro que todos nós devemos usar durante os nossos estudos. Orlando, por gentileza. Nosso boa noite aos presentes, aos que estão nos assistindo pela internet. Só lembramos aqueles que ainda não têm o livro Aprendendo com André Luiz, de nossa autoria, que nós temos ele ali no balcão, na porta de entrada. Pode passar e pegar, não tem problema. Quem não tem ainda pode pegar. Então vamos ao nosso tema de hoje. Vamos relembrar um pouco do período em que viveu Kardec. É uma fase que nós ainda não nos lembramos. Mas, nesse ano passado, nós comemoramos 220 anos do nascimento de Allan Kardec. 1804, 2024. Então, para que a gente faça uma referência mais direta a essa época, nós vamos nos lembrar de um personagem, porque esse personagem, ele veio reencarnar aqui no Brasil e foi uma médium que deixou obras muito bonitas, com conteúdos doutrinários muito importantes. Amandine Aurore Lucely Dupin. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar esse nome, porque nem ela mesma usava esse nome. Mas, fazendo uma referência a Amandine, pouco se tem ouvido falar do grande trabalho e alcance das obras espíritas. A promessa de Jesus para a humanidade ficou esquecida, pois os seres humanos ficaram aguardando a volta ao planeta de um homem que viria em uma igreja e que só aquela congregação teria a posse desse Consolador, que ficaria para sempre, só com aquele grupo. Era assim que os homens imaginavam. Em 1804, no século XIX, exatamente neste ano nasceram o maior didata da França e a maior escritora francesa daquele século. O professor Rivaio dedicou sua vida para a educação e Amandine a escrever livros. A jovem Amandine viveu com sua avó paterna enquanto criança e na juventude. Como era uma criança rebelde, sua avó a colocou-a num colégio de freiras para melhor ser educada. A vida de Amandine. Como sua intenção era tornar-se freira da Igreja Católica, sua avó pediu que retornasse para casa. Ela queria ela educada, mas não queria que ela se tornasse freira, porque a missão dela não era esta. Com a desencarnação da avó, Amandine teve que casar-se para receber a sua herança, porque ela era a única herdeira da avó. O casamento não deu muito certo. Por isso, divorciou-se e passou a viver a vida e escrever livros. Então, Amandine era aquela jovem que, estando no colégio de freiras,
ela começou a escrever peças de teatros, muito jovem ainda, mas muito inteligente. Então nós lembramos que ela nasceu em 1804, exatamente alguns meses antes do nascimento do menino Rivaio, porque a missão deles estavam muito ligadas. Ela tinha que se preparar para uma jornada de escritora, não só para aquela época, mas porque teria que voltar. Naquele período, mulheres não tinham direitos, por isso usou o pseudônimo de George Sand. Então, George Sand, na realidade, era Amandine. Amandine era aquela jovem que já naquela época usava roupa de homem, porque ela não se sentia confortável com aquelas amarras que haviam nos corpos das mulheres. E ela queria mais liberdade. Então ela subia em árvore, ela fugia com o irmão, que chamava Hipólite, e assim por diante. Ela acabou usando esse pseudônimo, porque se ela não usasse o nome de um homem, ela não podia escrever. E ela fez um trabalho belíssimo para a França, em sua época, que é a mesma época do professor Rivaio, que era outro escritor, só que na área da educação, né? E ela da literatura. George Sand vai renascer aqui no Brasil como Ivone Pereira. Ivone Pereira foi uma médium mineira que teve uma vida muito difícil aqui na Terra. A sua mediunidade era tão intensa, em que ela, escrevendo o livro Memórias de um Suicida, foi considerada por Chico Xavier a melhor obra espírita dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos de quando ela escreveu, né? Então, George Sand teve muitos amantes, e um deles foi Frédéric Chopin. Frédéric Chopin é aquele músico muito conhecido, que quem gosta de música clássica escuta até hoje as suas músicas. Escreveu mais de 70 livros. Foi assim que se preparou para reencarnar no Brasil, como a escritora Ivone do Amaral Pereira, a grande médium mineira, pobre, costureira e que nunca se casou. Ela casou e conviveu nessa área do casamento na época de Amandine, para que agora ela pudesse ter uma vida dedicada a Jesus. E foi o que ela fez. Seu compromisso é com Jesus na divulgação do Espiritismo. Então ela nasce no mesmo ano que Allan Kardec, se prepara como escritora e reencarna no Brasil exatamente como uma escritora espírita que escreveu vários livros, deixando obras como Memórias de um Suicida. Foi a primeira pessoa a ganhar o Livro dos Espíritos. Amandine, quando ela escrevia os seus livros, o seu editor era o mesmo editor que o professor Rivaio utilizava. Então, logo em seguida que expuseram o Livro dos Espíritos, que nós vamos contar a história logo mais adiante, ela foi até o editor e chegou lá e viu o livro. E o editor deu para ela um livro dos Espíritos. E ela falou, então me dá 2, porque eu tenho um amigo que também escrevia livros e que o editor editava, e eu quero levar para Victor Hugo este livro. E foi assim que ela teve o primeiro contato com o Espiritismo, ainda no século XIX. Bom, dentro das profecias bíblicas, nós vamos ter uma ideia
do que vem a ser esse tal de Consolador que a gente está falando, e que Ivone Pereira fez um trabalho tão belo, divulgando a doutrina nas terras de Minas Gerais e por onde passou. Se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus nunca disse que Ele, pessoa, ia voltar, porque se era um outro, não podia ser Ele, né? Então Ele mandaria um outro Consolador que ficaria eternamente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. João 14, 15, versículo 15 a 17. Então, a vinda do Consolador. O Consolador não é um personagem para ser adorado por uma fé religiosa. E Jesus foi muito claro quando ele disse que mandaria o Consolador, ou outro Consolador. Era uma mensagem que deveria habitar o coração da humanidade da Terra, e não apenas de uma divisão. Hoje nós, espíritas, utilizamos esta mensagem porque nós temos a missão de levá-la aos 4 cantos do mundo. 4 cantos, a Terra é redonda, né? Mas dizem que tem 4 cantos. E nós temos certeza que isso está acontecendo, porque participamos de um grupo de estudos que tem a pessoa do Japão, tem uma pessoa de Luxemburgo, algumas da Noruega, outros lá do Nordeste do Brasil, tem uma pessoa da América Central, que participa conosco em horários muito diferentes dos nossos, mas todos ficam, às vezes, até de madrugada para poder participar do grupo que estamos estudando juntos. Então, nós sabemos que, realmente, o Consolador está sendo levado pelos espíritas aos 4 cantos do planeta Terra. Muitos espíritos reencarnaram para realizar a implantação do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade não é um personagem, mas é a essência da verdade que Jesus disse que nos passaria. E o Consolador é exatamente isso. Nós sabermos que nós somos filhos de um Criador que não é um personagem, mas é uma força que comanda o universo. Que nós somos seres espirituais imortais. Que nós vivemos neste planeta por muito pouco tempo, nem 1 milhão de anos, para que nós possamos evoluir. Então, essas verdades nos dão o consolo de que precisamos para viver aqui na Terra, tendo a certeza que esse pequeno estágio que estamos fazendo nesta encarnação é apenas alguns segundos na nossa eternidade. Dentre desses grandes divulgadores da doutrina, nós temos Silvino Canuto de Abreu. Ninguém nunca ouviu falar, né? Foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo no início do século passado. Ele, que nasceu em 1892, aos 17 anos, em 1909, já tinha se formado em farmácia. Em 1916 ele se formou em Direito e Medicina em 1923. Seu legado para o Espiritismo. Bom, ele nasceu na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo.
Nasceu em uma família espírita e aos 17 anos formou-se em farmácia. Suas viagens para a Europa lhe colocou em contato com muitos manuscritos de Allan Kardec, que trouxe para o Brasil. Ele acabou pegando esses manuscritos e trouxe para o Brasil. Os únicos que restaram, pois durante a Segunda Guerra Mundial, e ele esteve lá antes da Segunda Guerra Mundial, Hitler mandou queimar todas as bibliotecas da Europa, tentando apagar o conhecimento da humanidade. Mas nós tivemos o privilégio dele não chegar até o Brasil. E aqui ficou os manuscritos de Allan Kardec, que a Federação Espírita Brasileira tem através da internet, para quem quiser no site da Federação, as mensagens, as cartas que ele escreveu para sua esposa, enquanto ele estava escrevendo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, estava bem distante dela, né? E aquelas cartas, tudo o que aconteceu, ele foi narrando nessas cartas. O palestrante Silvino Canuto de Abreu, no dia 18 de abril de 1857, local, Ginásio do Pacaembu. Este dia era o dia da comemoração dos 100 anos de O Livro dos Espíritos. E nós vamos relembrar alguma das falas de Silvino, porque é muito comovedor. Ele leva aquelas 4.000 pessoas que estavam no estádio, porque foram os que conseguiram entrar no estádio, o restante teve que voltar para casa. Em 1957, 4.000 pessoas se reuniram para comemorar os 100 anos de O Livro dos Espíritos. Eu tive o prazer de conhecer o cartaz que divulgava a palestra, porque aqui na cidade de Morumbi, a pessoa que comandava o espiritismo lá, creio que já desencarnou, ela tinha, lá no Centro Espírita, o cartaz dos 100 anos de O Livro dos Espíritos. Então, realmente, este foi um dos momentos mais grandiosos do Espiritismo, a comemoração dos 100 anos. Esperamos que os 200, em 2057, seja também repetido, né? Mas hoje nós já tivemos muitas palestras de Divaldo Franco, das pessoas irem até os locais e terem que voltar. Aqui em Maringá aconteceu isso, porque não cabia mais pessoas no local. Chegou a fazer palestra no Maracanãzinho para 10.000 pessoas. Reunir no movimento Você e a Paz, lá em Salvador, mais de 30.000 pessoas. Então, este é o trabalho que o Consolador tem por missão: levar aos corações humanos o entendimento de que ele não está aqui no planeta aleatoriamente, que ele não está sozinho aqui no planeta, que os seus estados de sofrimento não é porque Deus está lhe cobrando nada, mas é a sua própria consciência que está lhe dizendo: você precisa transformar a sua luz interior e se tornar um espírito de luz. Mas Silvino foi aquele homem, aquele orador, aquele personagem que deu a vida ao Espiritismo e que divulgou, foi os primeiros divulgadores na Europa, depois de Kardec, né? E ele vai dizer assim: convido, pois, os senhores e senhoras que me dão a honra de me ouvir a uma fuga para o passado, a uma rápida digressão retrospectiva, a uma viagem regressiva no tempo e no espaço,
a uma curta visita à antiga Paris do imperador Napoleão III. E permitam-me servir-lhes de repórter nessa excursão mental. Era assim que ele começa na comemoração dos 100 anos do Livro dos Espíritos. E continua Canuto. Atenção! Estamos em 18 de abril de 1857. A volta à Paris antiga, como ele disse. É um sábado de primavera na Europa. Vamos passar um fim de semana num velho recanto parisiense. Tomaremos nosso avião de fantasia e, impelido a jato pela força do pensamento, imaginemos ter chegado à França. Eis-nos, pois, voando sobre Paris da metade do século XIX. Desçamos no Boulevard des Italiens. Canuto de Abreu, poliglota, médico, farmacêutico, advogado, estudioso de teologia espírita. Neste momento da viagem, descreve com detalhes a cidade de Paris e os locais frequentados pelo professor Rivaio. Mostra-nos em seguida a problemática para editar o Livro dos Espíritos, naquele momento em que, nos últimos 10 anos, editaram-se livros a centenas sobre a comunicação dos espíritos. Porque em 1847 começaram a acontecer os fenômenos de Hydesville nos Estados Unidos. Na ilha da Martinica, um grupo de pessoas começou a pesquisar os espíritos. E um outro grupo, nos Estados Unidos, estavam aguardando, literalmente, a volta de Jesus. Ao ponto de venderem todos os seus bens e ficarem aguardando, serem arrebatados aos milhares, porque acreditavam que naquele ano ia realmente voltar Jesus à Terra. Desse grupamento surgiu uma igreja evangélica, mas já nos anos 60. Né? Mas em 1847, ninguém tinha noção do que iria acontecer da vinda do Consolador. Havia um médico que havia escrito um folhetim em que ele dizia tudo aquilo que os espíritos iam trazer. Ele não sabia de nada que ia acontecer, mas ele psicografa uma mensagem e deixa esse folhetim escrito. Mas foram muitos os trabalhos naquela época de pessoas escrevendo materiais das comunicações dos espíritos, porque, conforme Kardec nos orienta, foram mais de 1000 pontos diferentes no planeta trazendo essas mensagens, inclusive no Brasil. Mas 1847, fenômeno de Hydesville, o pessoal fazendo a pesquisa, e quando Kardec começa o seu trabalho, 50 cadernos de perguntas e respostas são-lhe entregues nas mãos, para que ele desse uma olhada. E se desse para fazer um livro, ele fazia, porque ele tinha a didática. E aí então que ele percebe, já em 1854, que havia algo mais ali, não só religioso, mas científico. E é quando ele começa a fazer a pesquisa para construir a doutrina espírita. Então, nesses 10 anos, de 1847 a 1857, foram muitas as obras escritas, inclusive um livro chamado Livro dos Espíritos, que Silvino vai nos contar. Canuto de Abreu, que era poliglota, médico, farmacêutico, advogado, estudioso dos assuntos religiosos e espírita,
No dia 18 de abril de 1857, pela manhã, diz ele, um caminhão a Chevaux se deteve na rua Montpensier, em frente à Galeria d'Orléans de Paris, do Palais Royal, em Paris. Esse caminhão era puxado a cavalos, porque não tinha motor naquela época. Mas é interessante porque ele fala desse caminhão. O ajudante de cocheiro, trajando o uniforme cinzento, amarrotado e sujo, saltou da boleia e dirigiu-se à livraria Dentu, situada à entrada do peristilo. Empurrando a porta de vidraça, através da qual conversavam dois homens, o moço dirigiu-se a um que era o gerente. Edouard Henrique Justin Dentu e a viúva Melanie Dentu. Na editora Dentu estava Du Charlat, jornalista do Courrier de Paris, que era um jornal, e esse era o jornalista que fazia a crítica sobre os livros na época. E é muito interessante a crítica que ele fez de O Livro dos Espíritos. Justin contava a dificuldade do senhor Rivaio para editar o livro que agora estava em suas mãos. Como editar mais um livro de espiritualismo? E diz ele, né? Um muito conhecido, assim como outros tantos, que abarrotavam os depósitos, eram o Livro dos Espíritos de Marville. Ninguém queria saber de assuntos tão batidos nos últimos 10 anos. Já tinha virado, como se diz, carne de vaca. Era algo que já não tinha mais. Em qualquer salão que você ia, tinha aquelas brincadeiras das mesas que se levitavam, das mesas que batiam, e respondia perguntas. O jornalista recebe o livro de presente para fazer sua crítica e em seguida sai para o encontro marcado. Du Charlat, o jornalista do Courrier. Enquanto aguardava sua namorada, abriu o livro e leu algumas páginas. Olhou o índice e buscou a pergunta 283 da primeira edição e leu. Onde está escrita a lei de Deus? Isso é na primeira edição francesa que ele tinha. As respostas e as questões seguintes mudou a sua vida. Quando a namorada chegou, já o aguardava há algum tempo. Seu comportamento era diferente. Ela assustou-se ao tocar as primeiras palavras. Na Revista Espírita de 1858, nós vamos encontrar a doutrina espírita nas palavras de um crítico da época, que era Du Charlat. O editor, Sr. Dentu, acaba de publicar uma obra deveras notável. Diríamos mesmo bastante curiosa, mas há coisas que repelem toda qualidade banal. O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec é uma das páginas, é uma página nova do grande livro do infinito. E estamos persuadidos de que um marcador assinalará essa página. Ficaríamos desolados se pensassem que acabamos de fazer aqui um anúncio bibliográfico. Os comentários dele. Se pudéssemos supor que assim fora, quebraríamos nossa pena imediatamente. Não conhecemos absolutamente o autor, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes de o conhecê-lo. Ele era um crítico. E ele procurava alguns pontos para criticar nos livros. E ele fala de O Livro dos Espíritos desta forma. Aquele que escreveu a introdução que inicia o Livro dos Espíritos deve ter
a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Algum de nós aqui já lemos a introdução de O Livro dos Espíritos? Se não lemos, vamos ler. Porque quem está falando para a gente ler é do Charlat, em 1857. A opinião do jornalista: a todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, isto vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. O Livro dos Espíritos e a atualidade. Voltando da nossa viagem com Canuto de Abreu, ficando nos pés em solo brasileiro, quando em abril de 2025 comemoraremos 168 anos de doutrina espírita, precisamos prestar mais atenção às lições de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não é um livro para se ler apenas. É um livro para se meditar sobre o que está escrito. Ele trata de todos os assuntos que nós, os seres humanos reencarnados, precisamos para nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais compreensíveis, para que a depressão não nos alcance, para que não percamos as oportunidades que temos de sermos melhores. Introdução. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim começa o Livro dos Espíritos. A introdução. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, coloca Allan Kardec, prende-se à doutrina espiritualista, porque a doutrina espiritualista são aquelas que, pelo menos, creem no espírito. O espírita já sabe do espírito, mas a maioria das doutrinas espiritualistas acreditam que existe o espírito, mesmo sendo espírito. Essa razão porque traz no cabeçalho o seu título as palavras Filosofia Espiritualista. O conteúdo. Primeira pergunta das 1019. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Na 166, pergunta Kardec: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. É esta a obra que todas as igrejas, todas as religiões, todas as filosofias e todas as ciências deviam ter como base para as suas vidas. Porque é o Consolador prometido por Jesus. E Jesus não prometeu isso para um grupo exclusivo, como os espíritas. Ele prometeu para a humanidade. Os judeus não aceitaram logo de cara. Não precisava nem se preocupar com os judeus. Os romanos, até mais adiante, 300 anos depois, resolveram estudar o Consolador. Mas ficaram tão amarrados
as suas bases filosóficas e religiosas do passado romano, que agregaram aos conhecimentos cristãos os deuses romanos. Por exemplo, o casamento dentro da Igreja Católica vem da deusa Diana, lá dos romanos. O batismo vem das religiões do passado. João Batista batizava, mas Jesus não disse que batizava, ele disse que batizava com o Espírito Santo. Mas eles foram juntando as coisas mais interessantes e que poderia dar projeção para a humanidade, ou dentro da humanidade, e ficaram naquilo ali por quase 2000 anos. Talvez hoje já estejam preocupados com o Consolador. Porque o Consolador não é um personagem, mas é a ideia do Cristo trazida pelos imortais, que está no ar, que qualquer religião, filosofia, ciência pode pesquisar. Claro que basta estudar o Livro dos Espíritos, que já foi pesquisado por um cientista. Mas, se tiver dúvida, se os atavismos religiosos impedem de que isto aconteça, faça as pesquisas e traga o Consolador para o seu meio. No livro Entre a Terra e o Céu, num diálogo numa colônia espiritual, Clarencio, que é o mentor de André Luiz, do livro Nosso Lar, que é o escritor do livro Entre a Terra e o Céu, eles estão conversando exatamente sobre o trabalho do mundo espiritual para auxiliar, como a pessoa que estava ali, Mariana, era de origem católica, ela disse para eles: eu vou às missas ajudar os encarnados que lá vão, que querem ser ajudados. Hilário, como já diz o nome, hilário, né? Era muito hilário. Ele pega e vai questioná-la, né? Mas a igreja tem os seus atavismos, os seus problemas, e ela dá uma lição nesse capítulo 12 do livro Entre a Terra e o Céu. E vai dizer a eles assim: a igreja tem os seus problemas e as suas dificuldades, mas nós não vamos lá apenas porque somos da origem católica ou cristã. Nós vamos lá porque corações em sofrimento precisam de consolo. Está aí o Consolador. E ela diz assim: a igreja é como se fosse um fruto maduro, em que a polpa tem alguns probleminhas, tire a polpa e jogue fora. Mas o que importa é a semente que ali está, que é a semente do que trouxe Jesus. Quem é que estragou a polpa? Foram os homens. Hoje estava vendo uma reportagem. A Igreja Católica, a partir de agora, vai permitir que homoafetivos se tornem padres. Hoje eu vi essa notícia. Desde que não façam sexo. E aí, centenas e centenas de padres, que não são homoafetivos, estão sendo caçados e perseguidos pela própria igreja porque fazem sexo. Então, os homens é que é a polpa estragada, ou a polpa que está se deteriorando, ou se deteriorou no passado, mas a semente continua a mesma. É a mesma que nós pregamos aqui na doutrina espírita, é a mesma que os nossos irmãos evangélicos pregam, é a mesma que está dentro da Igreja Católica. Está lá os originais.
da semente. É o mesmo que os muçulmanos pregam, que os indianos pregam. Ela faz parte de todos os filhos de Deus, criados para evoluir. E não importa a religião, porque nós vamos chegar ao mundo dos espíritos e ninguém vai olhar para a gente e falar: qual é a sua religião lá na Terra? Ah, eu era espírita, então você vai para lá. Ah, eu era católico, então você vai para lá. Não existe isso. Lá, eles vão falar: qual o teu sentimento de religiosidade? O que é que você anda fazendo com a tua religiosidade? Que é a fé, a nossa capacidade de nos aproximarmos do Criador, de nos transformarmos, de seres primitivos em espíritos de angelitude. E teremos que fazer isso, independente de onde vivamos, em que época vivamos. Nós vamos ter que chegar lá. Ah, mas tem uns que nascem com câncer. Deus puniu ele. Outro nasce aleijado. Deus puniu ele. Não. Deus jamais puniria qualquer dos seus filhos, porque Ele colocou na consciência de cada um de nós as suas leis. E se a consciência tem as leis, quem é que nos pune? Quem é o nosso juiz? Exatamente a nossa consciência. Nós mesmos é quem nos cobramos. O juiz mais terrível que existe é a consciência de cada um. Ninguém paga pelo outro. Nenhum pai vai pagar pelo filho. Assim como está na Bíblia. Nós vamos pagar até a 3ª e 4ª geração. Quem é os da 3ª e 4ª geração? Quem serão? Os nossos netos, bisnetos, os filhos deles? Nós mesmos. Porque o tempo vai passando, o corpo vai envelhecendo, e vamos voltando para a realidade do espírito, com a consciência daquilo que nós realizamos de bom ou deixamos de realizar, o que é bom. E chegando ao mundo real, que é o mundo verdadeiro, e que nós temos certeza que é o mundo verdadeiro. Nós, todas as noites, nos dirigimos para este mundo durante algumas horas, para não perdermos contato com o mundo dos espíritos. Porque somos espíritos. O nosso corpo precisa descansar, nós não. Vamos para a realidade do espírito, e se quisermos saber qual o céu que nós vamos habitar, é só lembrar do que vivenciamos durante a noite. Se estamos vivenciando muito trabalho, muita dedicação, muito amor ao próximo, servindo às causas do bem, nós sabemos para onde iremos. Mas se estamos negociando com o mundo espiritual, de poder conquistar a matéria, de conquistar os problemas, de odiar o próximo, de perseguir terceiros, qual o céu que nós iremos? É a consciência quem vai dirigir-nos para aqui ou para acolá. Somos nós que estamos escolhendo em nossas vidas. Sendo assim, para que a gente possa alcançar o nosso progresso, nós só precisamos sofrer a prova de uma nova existência. Nascer de novo, como disse Jesus. E ainda Jesus foi claro, que Ele disse que a gente tinha que nascer do corpo físico e do espírito.
no corpo físico, em novas existências, para pagar as contas do passado, até a terceira e quarta geração, como neto, bisneto, tataraneto. É assim que nós vamos, aos poucos, alcançando o céu interior que está em nós e que nós, muitas vezes, perdemos oportunidades valiosas em nossas vidas ao deixar de atender alguém que busca nos estendendo a mão, pedindo alguma coisa. Há uma pessoa que de repente nos distrata e nós simplesmente ficamos com raiva dela, ficamos bravos com ela. Eu assisti uma composição no celular essa semana e que foi muito interessante, porque era um gesto de humildade e um gesto de arrogância. E é claro que o humilde, ele tem que ser humilde em todas as circunstâncias. Era um senhor negro, de cor negra, a gente não pode falar negro, né? De preto, né? Um senhor preto, preto pode, que trabalhava num lava-jato, sua esposa estava muito doente e ele precisava daqueles miseráveis dólares para ele poder para comprar os remédios da sua esposa. Não conseguia pagar nem as contas. E chega um senhor e disse: eu quero alguém para lavar o meu carro. E eu não tenho mais do que 30 minutos e vocês disseram que é muito rápido. E aí esse senhor apareceu e ele disse: não, esse senhor eu não quero. É um velho que não tem condição de fazer nada, ele não vai fazer em tempo. E o patrão chegou e falou: olha, é a única pessoa que nós temos para fazer o serviço. Se o senhor quiser, ele vai fazer no tempo certo. Tá. E ele fez. Quando terminou, nos 30 minutos exatos, a pessoa chegou com alguma coisa que tinha na mão e passou no vidro. Falou: não, está sujo, você não terminou, você não fez, eu não vou pagar a conta. E foi embora. E não pagou a conta. Bom, ele foi demitido, porque era assim que a empresa agia, e ele foi para casa chorar, porque o que ele podia fazer? Mas no caminho, quando ele andava pelas ruas com seu velho carro, ele encontrou uma senhora que estava dentro do seu carro, no momento que ela ia dar à luz a uma criança. E o celular havia acabado a bateria, a dele também havia acabado, aí ele resolveu, falou: não, deixa que eu levo a senhora até o hospital. Mesmo naquele estado de perturbação em que ele estava, de ter sido demitido, da pessoa não ter pago a conta e ele ter que pagar a conta. Então, essa senhora, ele não deu nem o nome, porque era uma pessoa muito humilde, não deu o nome, não falou nada, só deixou ela lá no hospital e foi embora. Quando ele chega em casa, as contas em cima da mesa, ele ficou sem saber o que fazer. Passou-se um mês e ele ficou na mesma situação, porque já era uma pessoa de idade, não conseguia um emprego. Então, um dia batem-lhe à porta. Como ele estava vestido com o macacão ainda do Lava Jato, a senhora viu e foi procurar no Lava Jato onde ele morava. E descobriu o seu endereço. Chegando lá, disse para ele, falou: olha, eu vim aqui te agradecer, porque você foi um exemplo de pessoa. E eu preciso de alguém assim na minha empresa. E eu vou te dar o emprego. E ele pegou, aceitou o emprego, ganhando um bom salário como gerente. E de certo dia apareceu alguém fazendo uma apresentação na empresa de um bom produto
que era bom para a empresa, e as pessoas que estavam ali chamaram o gerente para decidir. Eles já tinham decidido, mas era o gerente que dava a palavra final, que era exatamente aquele senhor. E quando ele chega e vê o outro, que era exatamente a pessoa que fez a maldade com ele, ele disse: olha, infelizmente, nós não negociamos com pessoas de mau caráter. Até aí, todo mundo concordaria que ele estava certo, né? Se a pessoa é de mau caráter, você não vai se envolver com ela. E a humildade ficou aonde? Será que não era hora de dar a volta por cima e dizer: bom, você não pode não ter caráter, mas eu vou te dar uma oportunidade. Ele fez exatamente o que o outro fez com ele. Acabou com a mensagem. Então nós temos que ter essa mensagem de amor dentro de nós, de perdão, de servir. Porque não existe nada no mundo que nos ajude a buscar o nosso céu que não seja a caridade verdadeira. E concluindo então a nossa atividade, na pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? São 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos. Nós fizemos a primeira e a última. O bem reinará na Terra quando entre os homens que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Chegamos à conclusão que a doutrina dos Espíritos está toda na obra O Livro dos Espíritos. As demais são desdobramentos desta obra. Então procuramos por atenção no que contém em O Livro dos Espíritos. Canuto de Abreu nos levou até Kardec, numa viagem que nós fomos refletir sobre como tudo começou. O Livro dos Espíritos foi bancado por Allan Kardec para que pudesse ser editado. Ele não pediu que a editora nenhuma fizesse. Ele fez. Foram só 1.200 livros. Mas as edições seguintes foram muito rápidas, porque se esgotou em poucos dias. O seu Dantu tinha O Livro dos Espíritos, de Marcefili, lá nas caixas jogadas que ninguém queria. Mas o Livro dos Espíritos do senhor Allan Kardec precisou ser reeditado muitas vezes. Hoje, já perdemos a conta de quantas vezes foi reeditado o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo já passou de 130, 140 edições, reedições. Então, a doutrina é dos Espíritos, diz o professor Rivaio. E aí, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele vai nos conclamar a estudarmos o Livro dos Espíritos e não a obra dele, porque a obra, ele disse, não é minha, é dos Espíritos. Que esta mensagem possa levá-los à curiosidade de ler a introdução do Livro dos Espíritos e cada pergunta, porque cada pergunta de O Livro dos Espíritos é para ser refletida centenas de vezes. Que é Deus? Não define Deus. Poxa, mas por que ele não definiu Deus? Por que a gente lê outros autores espíritas escrevendo quem é Deus? Porque quem é personagem,
é pessoa. Que não define. Se é assim, a resposta só podia ser igual. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, que venha a ser Deus? Só o nosso interior pode encontrar as respostas. Meditemos sobre isso e estudemos o Livro dos Espíritos. Muita paz. Vamos agradecer ao Orlando pela sua palestra. Foi muito importante, porque o Livro dos Espíritos é de fundamental importância para nossos estudos. Não podemos esquecer disso. Eu vou pedir a gentileza que vocês fiquem sentados em seus lugares para que possamos ministrar os passes que costumeiramente fazemos ao final da palestra. E durante os passes, então, Orlando, você faz a prece de encerramento? Então, o Orlando vai se encarregar de fazer a prece de encerramento. Eu desejo a vocês muita paz e que vocês possam ter um ótimo regresso aos seus lares. Na próxima semana estará aqui conosco o nosso companheiro Alex Sanderboing, o Alex aqui da casa. Então vamos fazer a nossa oração. Eu convido vocês a voltarem comigo numa viagem pelo pensamento há 2000 anos atrás, quando Jesus, caminhando pela Palestina, envolvia a todos com os sentimentos mais puros que ele tinha e que ele tem. Encontrando-nos com ele, nós podemos lhe dizer: Senhor, viemos buscar a mensagem do Consolador e queremos te agradecer por ter nos inspirado a este reencontro contigo neste momento em que alguns países ainda se mantêm em guerra, neste momento em que se fala em paz, mas o homem ainda usa a espada. E nós te buscamos, Senhor, porque sabemos que a espada que tens não fere, não destrói, mas ampara, nos sustenta. É a espada do bem, do amor. Conduz-nos nessa jornada, Senhor, para que possamos, no ano de 2025, nos mantermos contigo, vencendo a nós mesmos e tornando-nos seres melhores. Somos muitos os sofredores que habitam este planeta. Mais de 8 bilhões. E somos poucos, Senhor, que nos mantemos no Teu Evangelho, buscando o consolo para consolar, buscando a paz para pacificar, buscando o amor para aprender a amar. Cada um de nós necessitamos de Ti, do Teu consolo, da Tua paz.
que nós possamos, nesta jornada, vencer as nossas imperfeições, trabalhando no bem e servindo sempre, agradecidos pela casa que nos recebe, pelas lições que nos são ministradas e por nos conduzires ao nosso lar na tua paz. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Temos água fluidificada. E obrigado aos internautas que estão conosco, sentindo as mesmas vibrações que estamos sentindo agora. Muita paz e bom retorno ao lar.